Sejam bem-vindos ao Naturalmente Ansioso, um podcast onde partilhamos histórias relacionadas com a ansiedade. Podem ouvir este e outros episódios no SoundCloud, Spotify e Apple Podcasts, todas as quartas a partir das 10 da manhã e na Rádio Voz de Alenquer, todas as quintas às 8 da noite. E se gostarem, subscrevam o podcast, bem como a playlist Música para Ansiosos no Spotify. Obrigado e um abraço. Olá Inês. Oi. Bem-vinda a este espaço. Obrigada. Como estás? Estás Tô bem? Estou ótima. Estás Estou ótima? relaxada. Relaxada, super. Sim. Gosto de ver, isso é bom. Olha, apresenta-te a esta plateia. Quem é a Inês? Oi, amigas. Eu sou a Inês. É assim, tenho 28 anos, venho aqui para provar. Estou a brincar, mano. Vá, ok, start again. Please pergunta-me outra vez. Estou arrependida, fiquei nervosa. Porquê? Não fiques nervosa, estás Vá, à vontade. sério, vá. Ser tu própria. Ok. Quem é a Inês? Então, olha, eu tenho 28 anos, não sei o que é que isso importa para me definir, mas é assim, ok, corta, tenho 25 anos. Não sei. És uma jovem ansiosa, não é? Por acaso, tipo, isso é uma cena que eu vinha a pensar, porque estive a ouvir os teus podcasts e não sei o quê. Ok. E vinha a pensar nisso, porque a primeira pergunta que tu fazes é se tu és naturalmente, perguntas à pessoa se é naturalmente ansiosa. Sim. E eu, para ser honesta, não sei se vou ser a primeira pessoa a dizer que não. Naturalmente Por acaso não. agora estou a pensar se és a primeira ou não, mas... Eu não ouvi todos, confesso. Epá, eu, para te ser franco, também já não me lembro de todos os que gravei se houve alguém que me respondeu que não era naturalmente ansioso. Mas pronto, olha, para todos os efeitos, eu vou dar isto como sendo a primeira pessoa que me Obrigada. responde. Portanto, é fixe. Yes. Então, mas diz-me porquê. Então, não sou naturalmente ansiosa, porque nunca fui. Tipo, nunca fui. A ansiedade foi uma cena que me afetou, tipo, e que me tocou assim de uma maneira completamente inesperada. Não sei, posso tentar pensar que, por exemplo, pronto, depois eu faço muito estes paralelismos, ok? Posso tentar pensar que tive uma infância muito fixe, tipo, os meus pais são os dois psicólogos, então... A sério? Sim. Eia, tá, não. Então tenho 3 irmãs. Posso mandar shoutouts? Podes, estás à Ok, vontade. então é assim, depois já quero mandar um shoutout às minhas irmãs, que eu adoro. Adoro-as. E quero mandar um shoutout também à Ana Pires, né? Tipo, graças. Verdade. Conta tu. Ganda Anitta. Sim, ou seja, porque tu vieste aqui parar, porque a Ana, que é esta pessoa que nós temos em comum na nossa vida, me mandou uma mensagem e disse assim: pá, estive a ouvir o teu podcast com uma amiga que é a Inês, ela sofre bem de ansiedade, pá, e é tipo, ela sofre, é tipo igual, a tua história é igual, tipo, pá, tens que falar com ela, tipo, manda-lhe mensagem, não sei o quê. Está bem. E foi aí. Eu depois mandei-te mensagem e tu foste uma querida, respondeste e... Cá estamos. Cá estamos, não é? Finalmente. Que nos levou aqui a este espaço. Portanto, começando por aí, como é que isto começou? Como é que a tua ansiedade começa? Na verdade, tipo... Se eu pensar, tipo, imagina, eu estou... No que eu pensei antes de vir para aqui, tipo, no caminho para aqui, tudo isso, tipo, uma cena em que eu pensei... Não penses muito. Ok. Diz só. Ok. Então... aquilo que eu sinto é que a ansiedade, tipo... eu falo muito da ansiedade como se fosse tipo uma entidade, porque honestamente na minha vida praticamente é. Não sei se é assim com toda a gente, mas é mesmo, quando eu digo que é uma cena que apareceu do nada, é mesmo. Eu sempre tive... como te disse, tipo, uma vida muito estável, tipo, sempre fui muito protegida, tive uma vida muito segura e nunca tive grandes preocupações, nunca tive grandes chatices. Pronto, nunca tive muito medo das coisas, nunca tive muito medo de fazer nada. Nunca tiveste pensamentos obsessivos? Ou melhor, ou que isso levasse, que a tua vida levasse a pensamentos obsessivos? Enquanto era miúda, não. A crescer, não. Ok. E na verdade, mesmo depois disso, não posso dizer que sim. Portanto, é como te digo, para mim foi completamente inesperado, porque eu cheguei a uma altura... vou ser honesta, né? Vou ser sempre honesta. Sim. Chegou a uma altura em que, com quase a fazer 16 anos, eu perdi a minha mãe. E então, de repente, tipo, fiquei sem chão.
eu e as minhas irmãs éramos todas pequeninas, né? Novas. E ficarmos sem a minha mãe, na verdade, trouxe-nos tipo coisas muito piores que nós não sabíamos que vinham aí. E foi-nos tirar do chão, bem, eu vou falar por mim, né? E foi-me tirar do chão, tipo, de mil e uma maneiras, em todas as áreas da minha vida, e eu sinto que aí começou o caminho ou seja, comecei a sentir tipo inseguranças, medos, aquelas coisas que eu nunca tinha sentido e que na verdade também são próprias da idade, né? Tipo da adolescência. Sim. Com agravante, desculpa. Não vai mal. Com agravante não ter aquela segurança da pessoa que era tipo a pessoa mais importante da minha vida e que gostava tanto de mim e tudo isso. Então eu sinto que tu cresceres e tu moldares-te, né? Tu passares a adolescência e o início da vida adulta, tipo, praticamente sozinho, que foi como eu me senti. Sinto que acabou por ter muita influência, mas para mim a ansiedade funcionou como... E eu estou a falar disto tudo, isto tem um fim. Para mim a ansiedade funcionou como se fosse, tipo, manifestou-se como se fosse a última gota, tipo num copo de água, sabes? A gota que faz transbordar. Ou seja, foi um acumular, até que... Exatamente. Aliás, melhor dizendo, houve uma gota que fez o copo transbordar, o copo da ansiedade, assim é. Ok. Então, e isso dá-se, ou seja, isso dá-se a partir do momento em que tu perdes a tua mãe, portanto, se me permites, foi a nível perda porque ela faleceu ou foi perda porque houve uma separação? Sim, por acaso, na verdade, já não devia usar este termo. Já houve uma pessoa que me disse: perdeste e nunca mais encontraste. Mas perdi. Podes-te rir. Mas Okay. Perdi literalmente, tipo, perdi do mundo físico, né? Ok. Na verdade eu não posso dizer que desde essa altura que sou uma pessoa ansiosa ou que... Aquilo que eu quero dizer é que foi aí que começou... Foi aí que começou, não é? Claro. Foi aí que começou tipo, a cimentar-se a cena que culminou naquilo. E pronto, depois a partir daí tipo, tive imensos problemas a imensos níveis e tive que começar a aprender a lidar com as coisas sozinha e a fazer coisas sozinha, a ir às finanças, a ir à segurança social, tipo, a tratar da casa, Ou seja, a trabalhar... tiveste que crescer obrigatoriamente... enquanto eras uma miúda que simplesmente só queria brincar, não é? Ou seja, começaste a ter uma responsabilidade que não era a tua, não é? Sim. E isso assustou-te. Sim, é como eu te digo, para ser honesta, tipo, eu acho que veio muito de ter tido a infância que eu tive. Tipo, para ser honesta, eu não senti logo. Eu fiquei tipo imagina, eu estava, pronto, a minha mãe quando faleceu, eu estava no início do meu 12º ano e eu estava tipo com uma média de 12, eu entrei para a universidade com uma média de 18. Tipo, ou seja, aquele 12º ano, percebes? Focaste naquilo, não é? Tipo, comecei a pegar nas coisas, a focar-me nelas e tipo, eu consigo, eu vou, ou seja, sentia que não podia parar, né? Que se parasse, ou seja, nunca senti muita pena de mim própria ou pena de não ter, sei lá, das coisas terem sido não terem sido de outra maneira ou nada desse género. Acho que só fui andando e agora, neste momento, não é, mais velha, consigo perceber que acho que me descolei ali um bocadinho dos meus sentimentos e daquelas cenas todas. E depois vem tudo ligar-se, né? O engraçado é isso. Pois é isso, ou seja, quando é que isto se liga até que se dá a gota d'água que rebenta? Exatamente. Pá, isto é um bocado complexo e eu também não quero... não quero falar de mais, mas também não quero falar de menos. Tipo, não, claro, sabes? Ou seja, imagina, tu só falas aquilo que quiseres falar. Sim, eu sei. Eu sinto que estou completamente num espaço seguro, tipo... ok, então como é que isto tudo começou a avançar então? Como é que chegámos a essa gota no copo d'água? Eu, não é, ao crescer comecei a ter relações amorosas muito complicadas e muito estressantes e abusivas e todas essas coisas chatas e más. E
Pá, e pronto, e isso aliado, sei lá, com o facto, olha, por exemplo, que estávamos a falar há bocado daquele curso, não é? Do curso que eu tirei. Na verdade não era o curso que eu queria tirar, não é? Eu acabei o secundário e eu queria ser cabeleireira e não pude ser, não é? Não havia ninguém que me pagasse o curso. Ok, vou começar outra vez. Quando eu acabei o 12º ano, eu queria ser cabeleireira e não me foi dada essa oportunidade. Tipo, disseram-me que eu tinha que tirar um curso universitário. E então eu fui tirar esse curso universitário, ou seja, tinha insatisfação a imensos níveis, sabes? Não me sentia realizada a nível nenhum, sentia que não era boa a fazer nada. Lá está, estas coisas que se vão acumulando, coisas que eu nunca tinha sentido. Sim. Coisas que eu nunca tinha sentido, as minhas expectativas para mim própria, expectativas que as outras pessoas tinham para mim, tudo isso. E tu já desde cedo que sabias que querias ser cabeleireira? Ou pelo menos já tinhas esse gosto, essa paixão? Sim, eu comecei tipo, a cortar os cabelos dos meus amigos, dos meus namorados, das minhas irmãs, da Ana Pires. Fixe. Ok. Shout-out para a Ana outra vez. Shout-out. Sim, comecei assim a cortar cabelos tipo, e não fazia ideia do que é que estava a fazer, né? Mas achava que era uma cena tipo, eu gosto. E depois descobri que é mesmo o que eu gosto de fazer, que é muito fixe, que era uma cena, é uma cena que eu achei que nunca ia descobrir. Mas pronto, é isso. Acho que foi muita insatisfação a muitos níveis e sentir-me rebaixada e sentir-me menos capaz. Pois, o que levou depois a... Sim, ou seja, aquilo que eu acho que foi uma destruição, não é? Tanto por dentro, tanto a partir de dentro, a partir de mim, como de fora, não é? Como do ambiente que eu tinha por fora, da minha autoestima e de uma exacerbação dos meus medos, tipo... acho que tudo se encaixou ali para chegarmos àquele ponto, aquele ponto onde tudo rebentou. E pronto, isto é uma altura em que, na verdade, pronto, depois a minha vida foi evoluindo, eu fui conseguindo, né, lidar com as coisas, começar a perceber tipo, que havia coisas que eu tinha que fazer como eu queria e que as expectativas dos outros não tinham que ser assim tão importantes para mim, ou seja, comecei a sentir que, ok, estou a dar uns passos atrás no sentido de voltar a descobrir-me como eu era e a valorizar-me como eu sou e a fazer aquilo que eu gosto e a aceitar que aquilo que os outros dizem e pensam ou fazem não é o que me define e tudo isso. E pronto, e depois cheguei a um ponto da minha vida em que também tive alguns sustos, tipo a nível de saúde e tudo isso, e em que comecei a pôr tudo em perspectiva e em que pensei, tipo, eu quero... Será que eu quero isto para a minha vida? Não, na verdade foi... Não, será que eu quero isto, tipo, o que eu estou a viver agora? Será que eu quero viver assim? É mais isto? Sim. Eu senti isso em muitos pontos, não é? Na verdade eu sinto que a minha vida durante muito tempo foi tenho memórias de imensos sítios diferentes onde eu trabalhei, de andar na faculdade, seja o que for, de eu estar a olhar para os meus pés, ou seja, de eu estar a entrar no sítio e estar a pensar o que é que eu estou aqui a fazer, porque é que eu estou aqui. Mas isto para dizer que cheguei a um ponto da minha vida em que decidi que ia ser a mãe. Ok. Yeah. Ok. E boa. Sim. Não, mas isso é fixe, acho eu. Sim, mas exatamente, ou seja, mas eu sinto que também veio dentro disto, sabes? Que veio dentro desta cena. A sério? Sim. Mas dentro só não percebi dentro da mudança que tu querias para a tua vida ou dentro da bolha da ansiedade? Dentro da mudança, efetivamente. Okay. Dentro daquilo que... Ou seja, na verdade eu comecei a ter tipo, um pensamento regressivo, não é? Um pensamento, não é bem a palavra, mas... numa cena regressiva em que me coloquei onde eu estava e onde me levei... Pronto, isto também não é muito saudável, não é? Acho eu. Mas onde me levei para um sítio onde eu era feliz, e o sítio onde eu fui feliz foi... junta com as minhas irmãs e com os meus pais e sabes? E então eu pensei, ok, tipo, eu acho que consigo proporcionar isto a alguém, eu quero proporcionar isto a alguém, não quero morrer, porque depois é uma cena que a ansiedade dá muito, não é? Pensas que vais morrer daqui 2 para amanhã. Não quero morrer sem saber como é que é ter um filho e sem... Mãe, não é? Sim, sem passar ter... por essa experiência. Yeah. E sem voltar a ter tipo o amor...
sabes, o amor, Sim. aquele amor. E então decidi isso. E claro que, como é óbvio, não acho que tenha sido uma decisão tomada de ânimo leve, mas nada te prepara, mesmo que tu sejas uma pessoa 100% saudável, né, a todos os níveis, nada te prepara para aquilo que é teres um filho, né? Para as questões que se levantam, para o que acontece ao teu corpo, para o que acontece à tua cabeça, tipo, para o que acontece nas tuas relações com os teus amigos, com a tua família, com a pessoa com quem tu estás. E então houve uma nova onda, parece que veio a nova vaga, e essa nova vaga é que trouxe a verdadeira ansiedade. Ok. E quando é que se deu, nesse caso, o teu primeiro ataque de pânico? Ok. Eu estava a pegar nisto tudo exatamente para chegar a este ponto, porque depois de eu ter o meu filho... Foi só depois? Sim. Ok. Sim. Okay. Portanto, durante toda a gravidez... Estive ótima. Tiveste ótima? Estive ótima. Sem ansiedade, sem nada? Sim. Ok, então quer dizer que neste caso isto só culminou, ou seja, que levou assim mesmo a uma explosão, ou seja, que levou a um ataque de pânico, neste caso, já depois... Foi depois disso, sim. Okay. Mas é como eu te digo, tipo, eu sinto é que era um copo, não era um copo, né? Era um balde, porque o acumular foi durante anos, por isso é que eu tipo, fiz este exercício de trazer desde o início, porque tenho feito terapia, né? Faço terapia tipo há 2 anos. E... psicoterapia? Sim. Ok. E é isso, não é? E tenho feito este caminho e tem sido importante para mim. E estou aqui a falar disto tudo porque, lá está, porque é como tu disseste há bocado, foi tão importante para mim ouvir o primeiro episódio do teu podcast e ouvi-lo com a Ana, que é uma pessoa que me acompanha muito e que nunca passou por isso, portanto não sabia o que era. Disse, meu Deus, isto é exatamente o que tu descrevias, como é que é possível? Que é exatamente isso que eu quero, não é? Ou seja, eu sei que se calhar isto vem de um meio um bocadinho diferente, mas eu sou uma pessoa não naturalmente ansiosa que por mil e um acumulares acabei por... Por chegar aí, não é? Por sucumbir também à ansiedade. Sim, mas então como é que lá chegámos? Então depois de eu ter tido o meu filho, tipo, houve imensas coisas que aconteceram, tipo, eu fiquei desempregada, o pai do meu filho ficou desempregado, tipo, foi complicado, tivemos que mudar de cidade, fui para uma cidade onde eu não conhecia ninguém, para a cidade dele, não é? Onde eu não conhecia ninguém, onde eu estava sozinha o dia todo, onde eu não conseguia trabalhar, onde não havia uma creche, e então os meus dias passaram a ser 24 horas a tomar conta de outra pessoa, né? E isso também é uma cena que que pesa muito. Claro que eu até hoje não sei se... Mas depois envolve muita coisa, não é? Porque acho que a ansiedade, né, anda, regra geral, de mãos dadas com a depressão, né? Acho que sim, sem dúvida. E eu não sei se na altura não veio depois do parto também alguma coisa daí. Pois, porque foi imediatamente logo? Não, quer dizer, quando eu digo imediatamente, foi tipo num par de meses logo a seguir a ele... O ataque de ansiedade não. Não, ok. Não, ele tinha 2 anos. Ok. Sim, mas pá, para mim foi, imagina, por exemplo... Ou seja, começou aí, portanto, vocês mudaram-se, tu começaste a passar muito tempo em casa. Sim. E tu ao mesmo tempo tu foste ocupando o teu tempo, ou imagina, eu calculo que nos primeiros meses, se calhar no primeiro ano de vida, é muito complicado porque tu estás, lá está, é normal, não é? Portanto, é o teu filho, tu só queres dar-lhe o máximo de amor possível e queres tentar cuidar dele da melhor maneira possível e acabas por depender do teu tempo estritamente a ele e abdicar do teu tempo livre para fazer outras coisas, mesmo a tua cabeça também se calhar também não está muito predisposta a seres criativa, ou lá está, nomeadamente nos cabelos, tipo, veres ou experimentares outros cortes de cabelo ou brincares em casa. Portanto, eu calculo que durante esse período isso também foi-te mandando ainda para baixo, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. Aliás, na verdade, o pai do meu filho saía de casa de madrugada para trabalhar, chegava a casa, tomava banho, ia para os ensaios e voltava às 2 da manhã, ou seja, eu literalmente passava o dia inteiro só a tomar conta dele. E é muito complicado, não é? Porque tens muito pouco tempo para ti. Quando tens tempo para ti, tu queres dormir.
Pois. Só queres dormir, sabes? Não, e então anulas-te, vais-te anulando, ou seja, este processo de anulação do próprio, né? Do self, já vinha desde há imensos anos e desde há alguns anos, e isto foi uma coisa que veio ainda mais, sabes? Ainda a tirar mais areia para dentro do buraco. Então é por isso que eu digo, tipo, foi uma cena que teve imensas etapas e que demorou imenso tempo até lá chegar. Ou seja, tive imensas fases em que eu podia ter interrompido e ter dito, ok, não, isto para aqui, está-se a passar alguma coisa, eu tenho que ir à procura de ajuda, eu não estou a perceber o que é que está a passar, eu não estou bem, mas tu, lá estás, nós estamos ligados. Querias ser forte. Não é só isso, eu acho que nós estamos ligados, e não só estamos ligados, como sentimos, eu pelo menos sinto muita pressão, sei lá, da sociedade em geral, não é? Mas tipo, da tua família, dos teus amigos, para andar para a frente. Tipo, tens que andar para a frente, não é? Como assim não consegues tomar banho? Como assim não tomas banho há uma semana? Como assim? Não te consegues levantar para tomar banho? Tipo, isso é ridículo. Há pessoas que estão muito pior do que tu e tu tens muita sorte, e tens muito isto, tens muito aquilo. Que é muito aquelas coisas que se diz quando... É verdade. Não é? Ou seja, não... As pessoas nunca reconhecem o nosso problema, não é? Há sempre alguém que está pior que nós. Sim. E claro que muitas vezes as pessoas dizem isso com depois, o melhor das... Desculpa, e depois imagina, é aquela coisa, é aquela dose ainda acrescida que é, tens que ser mãe, pá, tens que aguentar, não é? Tipo, imagina, estás a lutar pelo melhor do teu filho, portanto, tu tens que aguentar, não é? Portanto, e isto, pá, é muito difícil. Sim, sem dúvida, e não é só essa pressão que os outros põem em ti, é quando tu próprio pões essa pressão em ti. Exato. Que eu lido muito com isso, lido muito também com a culpa. Sinto muito culpada, mesmo que eu não tenho culpa de nada, eu assumo que não tem nada a ver comigo, eu sinto muito culpada se eu minimamente tive alguma coisa a ver com aquilo, ou soube de alguma coisa, podia ter parado, podia ter intervido. Mas pronto, mas é isso. Então, tipo, se foram estas coisas todas que foram crescendo, depois a minha relação foi-se deteriorando, tipo, as coisas foram ficando muito complicadas. E pá, sem querer falar muito sobre isso, não é que eu não queira, não é? Mas sem querer falar muito sobre isso, pá, depois há estas questões todas, não é? No fundo, aquilo que eu quero dizer é que se tu estás numa relação, se tu estás já esgotado e se estás numa relação que ainda por cima não é positiva, e para além de não ser positiva é extremamente negativa, e é onde és, não é? Onde todos os dias há... sei lá, todos os dias há confusão, todos os dias há gritos, todos os dias te chamam nomes, todos os dias dizem que tu não vales nada, sabes? Lá está, eu nunca consegui imaginar-me a mim no centro disso, porque eu pensei, tipo, eu sempre fui a maior boss ass bitch, tipo, nunca ninguém, sabes? Pá, imagina, aquilo que tu estás a fazer, para aquilo que tu estavas a passar na altura, era uma grande lição de coragem e de perseverança, porque imagina, tu abdicaste de tudo para fazer uma coisa... Ou melhor, tu na altura já exercias, já eras cabeleireira? Não, portanto, ou seja, abdicaste de um sonho, não é? Ou de uma paixão que tu tinhas para ser mãe, que era outra, porque querias muito ter tempo para ser mãe e ser mãe nova e pelo menos vê-lo crescer enquanto jovem, com saúde, para poder ver todo o seu crescimento. Pá, e abdicar sei lá, da tua cidade, dos teus amigos, da tua vida, da tua família para ir para fora. Pois, não, eu agora vejo isso. É preciso ter coragem. Sim. Foi um ato de bravura muito grande. Mas é como eu te digo, eu nunca tive muito medo de estar fora da minha zona de conforto. Tipo, eu tive uma altura, eu estava na faculdade e tive uma altura em que eu pensei, não, eu agora vou tirar um ano. Eu vou um ano viver para uma cidade onde eu nunca vivi. E nunca tiveste problemas, ou seja, nunca tiveste medo de arriscar, isso é muito fixe. Nunca tive, é por isso que eu te digo, tipo, isto, a ansiedade e os medos e estas coisas todas é tudo muito novo para mim. E vem muito com a culpa? Vem muito ligado à culpa, a autoculpabilizar-te? Sim. Sim. Ok. Sim. Okay. Sim. Aliás, eu hoje já lido com ansiedade e já não tenho... Disse-te no outro dia, né? Tive um ataque de ansiedade no mês passado e já não tinha desde maio de 2018. Tipo, ou seja, sinto que já lido de uma maneira... Sabes? Já sei lidar de outra maneira, mas na verdade... Já sabes como é que é os sintomas, já sabes como é que has de reagir, não é? Okay. E pronto, né? E aprendi a viver com isso, né? Porque é mesmo como se fosse uma dependência, não é? Tu quando tens uma dependência, não é? Do álcool ou seja do que for, nunca mais podes voltar a beber
Portanto, aqui tu sabes que tens a ansiedade ali, sabes que tens que te proteger de... Há certas coisas que tens que... Ou seja, tens que viver com aquilo. Exatamente. Aquilo nunca vai desaparecer, vai estar lá. Agora, tu é que tens que aprender a lidar com aquilo. Ok, exatamente. Não é? Ou Digo seja, eu. abraçar. Sim. Abraçar a ansiedade. Então, mas voltando então aqui atrás, portanto, a todo este build-up, portanto, estás a passar por um momento difícil, a tua relação está mal, quando é que cai o breakdown? A quebra, né? Então eu cheguei a uma altura em que eu, vivendo naquela cidade, naquela situação insuportável, eu decidi que era a minha única opção. A minha única opção era voltar para Lisboa. Não conseguia fazer mais nada. E que vinha com o menino e que o pai dele, se quisesse vir, que viesse também. Regressámos. Aliás, eu estive a fazer entrevistas de emprego enquanto ainda vivia lá, vinha cá a Lisboa fazer. Portanto, regressei já com um emprego. Exato. Com essa segurança, tudo isso, e regressei a achar que finalmente foi o meu primeiro emprego como cabeleireira, ou seja, como assistente de cabeleireiro. E isto ainda sem saberes nada? Não, aqui já tinha tirado o curso. Já tinha tirado o curso? Sim, okay, eu estive a tirar o curso durante os últimos 6 meses em que estive a viver em Leiria. E pronto, e então quando regressei eu pensei, isto vai mudar tudo, a minha vida vai ficar impecável, porque finalmente vou voltar a trabalhar, né, que é uma cena que eu não estava parada desde os 16 anos, que eu não trabalhava, trabalhei, estudei ao mesmo tempo, só trabalhei, só estudei, e foi a primeira vez em que eu parei, né, foi para tomar conta do meu filho. E então regressei e pensei, finalmente vou ter o meu primeiro emprego nesta área, num salão muito fixe, vou voltar para a minha casa, vou voltar a estar com a minha família, vai tudo correr bem. Não, né? Então? Imagina, não correu bem. Não, correu bem, claro, aprendi imensas coisas, foi muito fixe, mas foi exatamente aí, ou seja, a última gota que fez transbordar o copo foi nesse trabalho maravilha que eu arranjei. Ok. E o que aconteceu? Basicamente, o sítio onde eu trabalhava, eu gostava muito das pessoas com quem eu trabalhava, era muito fixe, era tudo gente jovem, então eu sentia-me, gente jovem, oh my god, parece uma velha a falar já, ainda nem tenho 30 anos, Deus-me livre. O meu filho nunca ouça isto. Mas sim, éramos todos novos, tipo, era um sítio fixe para estar a trabalhar naquela área, sabes? E só que ao mesmo tempo havia ali relações muito tóxicas, era uma cena muito tóxica e então... E era um sítio pequenino, sabes? E quando é um sítio pequenino toda a gente dá mais asa que haja chatices. E pronto, e foi isso, começou a haver chatices, e literalmente foi um dia, e eu, vou contar assim, caguei. Literalmente houve um dia em que eu cheguei ao trabalho e estava tudo normal, né? Davam com toda a gente, estava tudo na boa sempre, apesar da tal toxicidade, éramos todos amigos, mas houve um dia em que eu chego ao trabalho e ninguém fala comigo, tipo, ninguém olha para mim. E eu fiquei sem perceber, claro, não é? E foi isto, tipo, ao longo do dia ninguém me dirigiu a palavra, havia uma das pessoas que trabalhava comigo que vivia em minha casa e era grande amiga minha e ela própria não me olhava nos olhos, eu não percebia o que é que se tinha passado. E pronto, e foi durante esse dia eu senti... Imagina, eu senti-me como nunca me tinha sentido. Quando tu me falaste dos pensamentos obsessivos e essas coisas, foi a única vez que eu senti não só pensamentos como comportamentos obsessivos, tipo, em mim. E foi uma cena tipo um clique, sabes? Foi tipo, carreguei num interruptor e eu de repente comecei-me a sentir, tipo, eu acho que não foi o meu primeiro ataque de pânico, mas foi tipo o início da minha ansiedade, da manifestação da minha ansiedade. Eu comecei a sentir medo, o meu corpo a tremer todo, começou a repetir-se uma palavra na minha cabeça, só uma palavra, e eu só pensava naquilo e estava a fazer as tarefas que tinha que fazer e o meu corpo estava tenso e a minha cabeça estava noutro sítio, só focada numa palavra, às tantas dava por mim e estava a falar sozinha, mas só a dizer aquela palavra que me estava na cabeça. Ou seja, parece que fiquei maluca de um segundo para o outro, parece que perdi o juízo. A sério. Ok. E depois? Mas ao menos eles disseram-te o que é que era?
Sim, depois a história desenrolou-se e nos dias seguintes veio o meu primeiro ataque de ansiedade. Mas cheguei ao fim do dia sem saber bem o que é que se tinha passado. No dia a seguir houve uma reunião com o pessoal todo, onde foi adressada a tal questão, não é? Houve imensos gritos e choro e tudo isso. Portanto, foi no dia a seguir a esse, digamos no terceiro dia, eu estava a caminho do trabalho. E estavas a pensar em tudo o que tinha acontecido, não é? Sim, claro, não é? Eu andava só pensava naquilo, não é? Há 2 dias que eu só pensava naquilo e comecei a ter medo comecei a pensar e agora vou trabalhar e o que é que vai acontecer e como é que vai ser. Lá começam os pensamentos obsessivos, tu não consegues pensar noutra coisa. E literalmente eu estava a descer ao Almirante Reis e estava e comecei a ter um ataque cardíaco. Eu achava que estava a ter um ataque cardíaco, não é? Sim. Aquela cena... eu li muito sobre isto e eu não sei se... não sei se aqui no teu podcast já falaram sobre isto assim, mas eu li... Eu gostava de dizer onde, mas já não consigo dizer. Eu li sobre a ansiedade. Li que a ansiedade é um mecanismo de defesa do teu corpo. Ou seja... Aquilo que eu li é que a ansiedade é o teu corpo, é o teu cérebro a dizer ao teu corpo que tu vais morrer e que tens que sair daquela situação. Ou seja, é uma descarga de dopamina, não é? Que mete o teu corpo em modo de sobrevivência. Em modo de sobrevivência, exatamente. É como se estivéssemos a fugir de um urso ou de um leão. É isso mesmo. Ou seja, que vem daí, não é? Vem desses primórdios. É como, ou seja, o teu em corpo... que todo o teu corpo fica tenso, pronto. Ou seja, há toda uma descarga de adrenalina e de dopamina. Eu acho que é dopamina, não tenho certeza. Em que o teu corpo fica completamente tenso, a tua única reação é agir. Estás a ver? Pronto. Não é isso, exatamente, é isso. Está tudo a correr, começa o corpo, começa a correr tudo, não é? Começa a correr o sangue para todo o lado, a suar. Exatamente. E a cabeça também, não é? Mas depois a cabeça tem essa parte que te está a levar não é? A fugir e a tentar sobreviver, e depois tem outra parte que está a pensar o que é que está a acontecer. Exatamente. Quando é a primeira vez, aliás, até tu saberes o que é, mas isso, a primeira vez... É assustador. Eu pensei, como é que é possível? Este fim, para mim, eu não mereço morrer na Almirante Reis. De ataque cardíaco, oh my God. O que é que vão dizer de mim? Tu imagina, tu depois chegaste, conseguiste chegar até ao teu local, até ao salão? Sim, eu cheguei ao salão, imagina, eu fui agarrada às grades, agarrada às grades, a sentir-me a desmaiar, já estava com esta parte de trás, parecia que tinha acabado de lavar a cabeça. Esta parte de trás do cabelo toda suada. E cheguei ao salão e fiz o dia. A sério? Eu achava que tu me dizias, pá, eu cheguei ao salão e disse, pá, olha, eu não estou a sentir bem, tenho que me ir embora. E não, chegaste ao salão e fizeste o dia. Mas tinha muito medo. Tinha muito medo de tudo. Aquilo era tinha muito medo daquelas pessoas e das consequências que isso pudesse ter. E ao mesmo tempo de perderes o teu trabalho, não é? Sobretudo. Sim. Então, mas imagina, tu chegaste ao salão e os sintomas pararam? Não, achas? Não, eu trabalhei assim. Ou seja, tu conseguiste aguentar essa sensação durante o dia todo? Sim. Ou seja... eu calculo que chegou um ponto em que melhorou, ou não? Sim. Com tudo o que tinha acontecido nos últimos dias, eu já estava um bocado a ser posta de parte. Então, as tarefas que me estavam a dar eram mais de... de lavar taças, ou seja, percebes? Sim. Eu estava mais tempo sozinha e estava mais tempo a pensar, ok, isto vai passar, este fim do dia vai chegar às 9 da noite, como todos os dias. Ou seja, tentei controlar o meu pensamento sem saber o que é que se estava a passar e pensei, se eu morrer aqui, bem feita para eles, sabes? Okay. Mesmo aquele desespero de não saber o que é que se estava a passar, mas ao mesmo tempo ter que continuar ali. Foi muito complicado. Agora que eu estou a pensar nisso, foi muito complicado, foi um dia muito difícil. Depois chegar a casa a chorar todos os dias, depois tive que meter baixa, né? Tive que pôr baixa durante uns tempos. E quando pus baixa, fui ao centro de saúde e foi logo a primeira coisa que me disseram: você vai tomar este ansiolítico e este antidepressivo, médica de família que nunca me tinha visto. A sério? Sim. Portanto, tu metes baixa. Ou seja, isto foi para se tu metes, ou seja, isto dá-se. Meti uma baixa de 3 dias, sim. Ou seja, meteste baixa logo a seguir, no dia seguinte ou dias depois? Sim, no dia seguinte. No dia seguinte. Portanto, metes baixa, vais ao médico, explicas esta situação toda, o médico de família, né? E o médico de família receta-te um ansiolítico e um antidepressivo.
Sim. E foi o quê já agora? Não sei porque eu nunca havia a receita. Nunca havia esta receita? Não. Okay. Era uma médica de família que eu nunca tinha visto. Eu não tenho médico de família atribuído, portanto... Sim. Era uma pessoa que não me conhecia. Eu falei dos sintomas e disseram-me, ok, passa-se isto, tome isto. E eu disse, eu agradeço, mas eu não quero mesmo tomar medicação. Tipo, eu prefiro saber o que é que se passa e o que é que eu posso fazer, porque eu não faço ideia do que é que isto é. Mas eu sei que deve haver uma outra maneira. A médica na altura disse-me que, pronto, já que o seu pai é psicólogo, fale com ele, veja o que é que ele acha. Se ele acha que deve tomar esta medicação ou não. Também não toma medicação sem que... Mas passou-me. E pronto, eu não tomei, né? E falaste com o teu pai? Falei. Sim, falei. E pronto, o meu pai, para ser honesta, tipo, o meu pai disse-me que o meu pai ficou muito preocupado e disse-me que tínhamos que ver se passava alguma coisa no coração, né? Porque eu, entretanto, estava a ter ataques de ansiedade. Tipo, eu não estava a ter ataques de ansiedade, estava a viver tipo um ataque de ansiedade tipo, por dia, era o dia inteiro. Tipo, eu acordava até desde que me ia deitar. Ou seja, estavas constantemente a sentir aquele sufoco no coração, não é? Ou seja, não dava aquele disparo para o ataque de pânico, não é? Mas sempre aquele aperto em que tu queres respirar e não consegues respirar, não consegues puxar o ar direito, não é? Ou seja, tens dificuldade, o ar não vem mesmo até ao fundo. Sei perfeitamente o que é isso. Sim, é isso mesmo. Sei perfeitamente o que é isso. E era isso constantemente. Então, sim. basicamente, não é? Depois tu começas naquela cena de começar a fazer exames ao coração, não é? Claro. Aquele certeza, não é? Aquele clássico. Aquele disparate todo. Aquele clássico, o eletrocardiograma. Os eletrocardiogramas, não sei o quê, aquelas coisas todas, para veres que não é nada, que está tudo bem. Sim. Portanto, foste fazer os exames do coração e nada. E não deu em nada? Não, claro que não. Ok. Está tudo bem. Entretanto, depois foste falar com o teu pai? Sim, eu falei desde o início com o meu pai, não é? Para ser honesta, tipo, o meu pai é um bocado casa de ferreiro espeto de pau, sabes? Ok. Então ele estava tipo, mas tens que ir ver o que é, porque isso não pode ser só ansiedade, isso não pode ser só não sei o quê, sabes? É engraçado, pois isso é engraçado ver, porque ele na realidade ele também estava bem preocupado contigo, certamente, claro, não é? Claro, ou seja, com a tua saúde se poderia ser algo mais, não é? Claro. Ok. Mas foi ele que te disse, tipo, imagina, eu calculo que foste fazer exames, não é? Visto que não era nada, e depois ele disse, olha, não, é ansiedade. Não. Não? Não. Ok. Não. Então como é que depois a coisa se deu? Ou seja, a partir daí, qual é que foi o teu passo? O que é que fizeste? Para ser honesta, como eu te disse, uma das pessoas com quem eu trabalhava lá no salão era uma das minhas grandes amigas na altura. Ela sofria muito de ansiedade e de vários tipos de distúrbios de pânico e coisas assim. Na verdade foi com ela que eu consegui identificar o que é que era e o que é que se passava. Tipo, que ela também tinha? Sim. Okay. Se eu não a tivesse nem sequer digo na minha vida, na minha casa, literalmente. Sim. Eu não sei quantos mais exames é que teria feito ou quanto tempo é que teria demorado a descobrir como lidar ou mesmo que não mudar aquilo que se estava a passar. Mas depois então andei meses, isso foi em dezembro, depois andei meses nisso, não é? Tipo, acordar todos os dias ansiosa, ir deitar-me todos os dias ansiosa, com picos, tipo, imagina, depois acabei por me despedir do salão no final desse mês, no final do mês de dezembro, porque não estava a conseguir fazer mais nada para além de chorar quando não estava no salão. Ok. E atribuí muita culpa àquilo, não é? Passei mesmo... Tornou-se mesmo num trauma, porque eu durante meses eu estive desempregada porque eu passava à frente de um salão e eu começava a chorar, de imaginar, percebes? Foi uma cena mesmo muito, muito profunda. Depois eu percebi que no fundo foi só a última gota, não é? Mas então nesses meses seguintes, como eu deixei de trabalhar, eu estava em casa, não é? E é isso, eu estava deitada no sofá e estava deitada, sei lá, a mexer no telefone, a fazer uma coisa qualquer, ou a ler um livro, a fazer nada, e sentia a apertar, sentia não acreditar a começar outra vez. E começava outra vez, e estava, e depois tu chegas a um ponto em que são dias e dias seguidos, todos os dias,
em que tu pensas, isto nunca vai acabar. Isto é tipo a minha vida agora. Porque, ou seja, já anulei a parte da minha vida que me trouxe isto, não é? Ou seja, já saí daquele emprego, continuo a ter isto mesmo quando estou descansada, acordo de noite com ansiedade, não consigo dormir. Como é que eu vou mudar isto? O que é que vai não é? O que é que vai fazer com que isto desapareça se eu não esquecer o que é que fez com que isto, na verdade, tenha aparecido, ou se tenha enraizado desta maneira, não é? E eu pensei, tipo, isto vai ser a minha vida a partir de agora. E depois é engraçado, não é? Porque isto é tudo cíclico, é tudo, parece que é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Porque isso também isso é parte da ansiedade. Tu pensares, tu não conseguires ver para a frente, tu não conseguires imaginar que as coisas vão mudar, tu teres as coisas, pelo menos para mim era, ter as coisas como certas. Tipo, isto é assim, por exemplo, isto agora é assim, lá está, com esse caso dos ataques de ansiedade. Agora eu tenho um ataque de ansiedade, sinto ansiedade todos os dias, tenho ataques de ansiedade todos os dias. Isto não vai mudar, eu tenho a certeza que não vai mudar. Como é que pode mudar? Não vai mudar. Pois, ou seja, se tu acreditares nisso, não é? Mesmo que tu vás dando os passos, porque eu depois passado uns meses, comecei a ir ao psicólogo, que nunca tinha ido, e foi exatamente por isso, não é? A primeira pergunta que ele me fez foi porque é que eu estava ali, e eu falei da situação toda do trabalho, e pronto, e depois pronto, não é? Dura até agora. Comecei a ir todas as semanas e honestamente nunca tomei um único comprimido, nem um ansiolítico, nem um antidepressivo. E acho que tive muita sorte porque acho que também é preciso, sei lá, claro que acho que é preciso encontrares uma pessoa quando estás à procura de um terapeuta, acho que é preciso encontrares uma pessoa tipo com quem te identifiques, com quem te sentes bem, que te compreenda isso tudo. Sim, e eu acho que encontrei logo isso à primeira, mas na verdade só falar, não é? Se só tu falares sobre isso e só tu começares a falar sobre o que tu sentes, pelo menos eu sinto isso que como a minha terapia não é muito guiada, ou seja, agora não me lembro do nome, mas é aquela terapia que é guiada por ti próprio, ou seja, tu chegas e falas do que tu queres. Ou seja, é praticamente uma conversa como estamos a ter aqui, não é? Como eu podia estar a ter com um amigo meu. Sim. E tu acabas por descobrindo estes pontinhos, tipo, onde é que tu vais tipo, não sei, vais tipo tirando, depenando, né, a cena até chegares ao ponto em que tu vês que são tudo, sei lá, são tudo partículas da mesma, sei lá, da mesma cena. Agora não estou a conseguir encontrar Sim, eu estou a perceber o que é que o teu ponto de vista. Porque, ou seja, tu vais andando de fragmentos em fragmentos até chegares àquele momento em que tu pensas tipo, eu já vivi isto, ou seja, e tu acabas por ir buscar memórias, não é? Eu, pelo menos comigo aconteceu isso, em que tu vais buscar memórias que depois tu começas a encaixar as peçazinhas todas e pensas, ok, isto faz tudo sentido, tudo o que eu fiz para trás faz sentido para eu estar aqui, ou seja, isto levou-me até aqui, não é? E eu senti isso muito no psicólogo, e foi muita a ajuda que me deu, foi encaixar estes fragmentos e perceber qual é que era o meu estado de espírito que me fez chegar a este ponto, a este culminar de ansiedade e de desespero na altura. Portanto, posto isto, tu vais ao psicólogo, entretanto tu estavas em casa. Quando é que está aqui a mudança, neste caso, em que tu tipo defines, eu vou fazer alguma coisa pela minha vida e vou procurar trabalho e vou cuidar do meu filho e vou atrás da minha vida e daquilo que eu quero fazer? Na verdade, acho que isso aconteceu tipo há uns meses atrás, para ser honesta. Mas é ótimo, mas ao menos aconteceu. Isso é bom. Mas isto para dizer que por acaso isto foi uma conversa que eu tive com a minha irmã, com uma das minhas irmãs, há uns meses atrás. Ela disse-me que eu tinha sido uma das poucas pessoas que ela conhecia. Nós temos idades próximas, e então ela estava-me a dizer que agora, não é, ela tem 24. E ela estava-me a dizer que agora
Agora, ou seja, parece que chegamos a esta idade e toda a gente tem, não é? Tem toda problemas a gente tem ansiedade, não é? não é? Toda a gente tem ansiedade. Toda a gente tem problemas mentais, não é? Sim, não é? Parece, o que é, não é? O que é o que está cientificamente provado, não é? Que este tipo de distúrbios costumam acontecer entre o início nos 20 anos, não é? Entre o início e o fim dos 20 anos costumam ser diagnosticados estas situações. Porque é quando tu começas, não é, a entrar na vida adulta. Eu acho que muitas vezes estas questões é só por um simples facto em que tu estás-te a reconhecer, ou melhor, estás-te a conhecer a ti próprio. Sim. Estás a ver? Sim, estás a passar por um período de mudança na tua vida, estás a passar por um período em que estás a entrar na vida adulta, e isso muitas vezes dá medo, não é? Porque a gente não sabe como lidar, não é? Ou seja, é aquela coisa das responsabilidades e tu tens que desembardar e tens de fazer a vida. E eu acho que muitas vezes é isso que nos cria estes medos, e o medo da mudança, muitas vezes a ansiedade vem muito por aí. Sim, Porque, sem dúvida, sim. Ou seja, nós estamos a mudar, estamos a crescer, estamos a mudar, e muitas vezes nós não aceitamos a mudança. Pronto. E daí vem a ansiedade. Sim, sem dúvida. Mas pronto, isto estavas a dizer isso. porque estavas a falar com a tua irmã e que sentes que hoje em dia, ou seja, a ansiedade também é um bocado um rótulo, não é? Para tudo. Sim, estava ela a dizer-me isso, não é? Que agora tem este amigo que tem ansiedade, agora tem este amigo que tem, Sim. que estão a passar por isso, estão a passar por situações tipo de maior instabilidade, e depois é o não saber lidar, não é? E ela estava a dizer, e ela disse-me que eu sou uma das poucas pessoas que ela conhece que passou por situações deste género e que se curou, entre aspas, né? Porque era como estava a dizer há bocado, acho que tu nunca estás curado da ansiedade, né? Tipo, é sempre uma cena onde tu, como já caíste lá, sabes que podes voltar a cair. Sim, mas imagina, isso só depende de ti, porque isto é uma coisa que é criada pela nossa cabeça, não é? Inteiramente. Portanto, isto é um estado de espírito que nós criamos. Se nós tivermos a capacidade de o perceber, de o entender e dizer, eu já sei o que é que me está a fazer isto e vou sair daqui, consegues controlá-lo. tu consegues controlá-lo. E isso não toma ou seja, não toma conta da tua vida, estás a ver? Tu é que tomas conta disso. Tu é que defines se queres estar ali e dizer, não, ok, não, eu agora, epá, não, tipo, estou bem mal, não, tipo, não. Ou, não, eu estou farto disto e eu vou fazer alguma coisa para mudar. Agora, pronto, só capta a ti definir isso e decidir isso. Só que imagina, ao encontro disso que estavas a dizer, aquilo que a minha irmã me disse foi que eu era a única pessoa que ela conhecia que tinha passado por este processo e que tinha conseguido dar a volta à ansiedade sem se enterrar no trabalho, ou seja, pondo o trabalho em último lugar. Sim. Apesar do meu trabalho ser uma coisa que eu esperei muitos anos para conseguir fazer, que eu finalmente descobri a coisa que eu gosto de fazer no meio de tanta coisa em que eu falhei, a verdade é que tive que o pôr em último lugar, porque tipo, a minha sanidade mental, tipo, eu percebi, não é, que se eu não tiver estabilidade e sanidade mental, eu não consigo fazer mais nada, eu não consigo ser boa mãe para o meu filho, eu não consigo ser, não é? Não consigo ser boa empregada, não consigo ser boa amiga, não consigo ser boa filha. E então eu tive durante algum tempo desempregada e a fazer isso, tipo, a fazer esse trabalho de cuidar de mim, lá está, descobrir quais é que são os meus triggers, tipo, como é que eu lido com as coisas, tomar decisões muito difíceis na minha vida, não é? Tive que decidi tipo, separar-me do pai do meu filho, que foi muito difícil e que, pá, pronto, que foi muito complicado, mas que era ali, tipo, que era um trigger que eu tinha, era um trigger para mim, tipo, lá está, estás a ver? Ou seja, estive a arrancar coisas muito complicadas, tipo... Mas tu tiveste a consciência disto e tiveste ou seja, chegaste ao ponto de dizer, eu não quero mais isto para mim, portanto eu vou... Ou seja, isto faz-me mal. Mas a cena é essa, é exatamente isso que estavas a dizer, é exatamente isso, é tu chegares e dizeres, é isto que me faz mal. Portanto, tchau, cortas, é cortar com isso, não é? Eu acho que pode ser um trabalho muito complicado e pode ser um trabalho muito difícil e acho que é muito difícil fazê-lo sozinho, é quase impossível. É isso, imagina. Eu também acho que sim. Eu acho que tu nunca consegues fazer isto sozinha, a não ser que tenhas mesmo tipo uma grande vontade, tipo uma grande motivação e uma grande vontade de liderança e de superação, porque pá, é muito complicado quando nós estamos na merda, quando estamos mal e que nada na nossa vida, à nossa volta, acontece de bom, que nos faz estar bem, tu automaticamente teres
um sentimento de superação e de confiança e de não, pai, estou farto disto tudo, acabou-se, vou fazer alguma coisa para a minha vida. É muito complicado. É praticamente impossível. Quer dizer, a mim complicado. pareceu-me. É muito complicado. Por isso é que normalmente ajuda, nomeadamente ajuda profissional, ajuda psicológica, ajuda neste sentido. Agora, hoje em dia, como é que tu vives com isto? Porque tu estavas-me a dizer que tiveste um ataque de ansiedade há poucos meses. Sim, no mês passado, sim. Como é que isso se deu? Vou ser honesta mais uma vez, né? É assim. Como eu disse, a última vez que eu tinha tido um ataque de ansiedade tinha sido em maio de 2018, foi mesmo dias antes, eu acho que foi literalmente no dia antes de começar, no primeiro emprego que eu tive depois daquele que me tinha dado o break. Foi porque tinha ido comprar roupa, né? Tinha que comprar roupa escura, não sei o quê, tinha ido comprar roupa, então cometi o erro de ir ao Colombo ao domingo, às 8 da noite, com uma criança e com mais 4 pessoas num carro. Então, esse foi o meu último ataque de ansiedade daquela leva grande, de quando eu ainda sentia esporadicamente. E depois disso só voltei a sentir agora, como disse, em outubro, no dia 13 fez 11 anos que a minha mãe morreu, e é sempre um dia, imagina, pois, okay. É sempre o dia que eu tiro no trabalho. Sim. É um dia que eu tiro sempre no trabalho. É um dia pesado para ti, não é? Sim, porque imagina, durante o resto do ano eu funciono na boa. Imagina, eu falo sobre, já passaram alguns anos, né? Eu falo sobre isso na boa, eu gosto de falar sobre isso, gosto de falar sobre a minha mãe, gosto de pensar nela, gosto de ver fotos dela, gosto de ver vídeos, eu gosto disso tudo. Mas, permite-me ter um dia no ano em que eu revivo aquele dia, aquele que foi o pior dia da minha vida, né? Sim. E passo por esses sentimentos que foram tão pesados e tudo isso, sei lá, porque acho que também há, sei lá, pelo menos senti-os, não é? Senti-os, foi mesmo bué forte para mim, afetou-me muito, foi o pior dia da minha vida, mas fui... não sei, não quero esquecê-lo, sabes? Eu esqueço durante todos os outros dias do ano, então naquele dia eu quero lembrar esse dia. E pronto, e então tinha acabado de começar um trabalho novo, né? Neste trabalho onde eu estou agora, tinha começado há uns dias e pronto, né? E pus muita pressão em mim própria logo desde o início. Portanto, tinha essa cena do trabalho, tinha esta história das lembranças daquele dia em específico. E tu, enfim, ou seja, como tinhas começado o trabalho há pouco tempo, calculo que não tenhas tirado aquele dia... Não, foi domingo, portanto... Não... foi um domingo, ok. Sim, agora tive sorte. Mas foi um dia que eu passei em casa, mas imagina, eu acordei, eu no dia anterior já estava a pensar, amanhã é o dia... Mas pronto, mas ok, mas tudo bem, vai ser um dia normal, é o dia em que eu estou triste, mas vai ser um dia normal triste. Sim. E acordei com... Ansiosa, não é? Sim. Ou melhor, outra vez com hiperventilação, acordei a hiperventilar. Ok. Acordei a hiperventilar. Passei o dia todo a hiperventilar, e não estava sozinha, mas passei o dia todo a tentar não hiperventilar, a tentar respirar pelo nariz, fazer aquelas coisas todas que tu aprendes, não é? Que aprendi no psicólogo, as respirações. Respirar pelo nariz, só. Sim. Isso ajuda bem. Mas ajuda mesmo. E a noção do corpo, não é? Eu fiz bem exercícios, a mim ajudou-me bem. Não sei se tu passaste por isso, de realização do corpo. Não, eu normalmente não, por acaso não, a única coisa que faço mesmo é só respiração. Quando estou assim mais ansioso, ou quando vejo que vem aí, porque às vezes ele vem assim um strike, yeah. Né? É mesmo só a respiração. Eu foco-me na respiração, a respirar pelo nariz e naturalmente ele dissipa-se. Yeah. Com o tempo, obviamente, tento não estar ali, não é? Ou seja, tento não pensar naquilo, tento me abstrair da melhor maneira que consigo. Mas a respiração realmente é o principal. É mesmo aquela arma em que eu uso sempre. É logo a primeira arma que eu utilizo. Estás a ver? Sim. E que normalmente é infalível. Sim. Sim, porque no fundo não só estás a oxigenar o cérebro, não é? Estás a dizer-lhe está tudo bem, está tudo ok, não está um urso atrás de mim, está tudo bem.
E então, tipo, chegou ao fim do dia, eu sinto que tive o dia todo a segurar aquilo, porque depois Estavas constante, tiveste o dia todo em tensão, não é? tive o dia todo em tensão, literalmente eu não conseguia, eu sentia que se eu falasse, que se eu abrisse a boca, eu estava acompanhada por uma pessoa de quem eu gosto muito, tipo, e depois é aquela coisa, né? Eu não quero que isto seja verdade, não quero que seja um ataque de ansiedade, porque já não tenho há tanto tempo, não quero que mais ninguém me veja assim, porque... Não sei, tu sentes um bocado isso, não é? Tipo, não sei, tipo vergonha, não é? Não sim, queres que... Sim. Porque te sentes vulnerável, acho eu. Exatamente. Ainda por cima, quando é alguém que a gente gosta muito e que... Sabes que a pessoa vai ficar preocupada. Exatamente. Ou seja, tu também não queres estar a mostrar a tua fraqueza e então tentas esconder o melhor possível. É perfeitamente compreensível. Eu sei perfeitamente o que é isso. Portanto, Yeah. faz parte. Faz parte. Só que no caso acabou por Chegou a acontecer? sim, chegou a acontecer, porque imagina, eu tive o dia todo a pensar, quando eles forem embora eu vou tipo ficar sozinha e vou conseguir lidar com estas coisas todas e vou conseguir fazer tudo e não sei o quê. E chegou uma altura ali em que eu percebi, não, isto vai mesmo acontecer. E por acaso mandei mensagem à Ana Pires, shout out. Mais um shout out à Ana Pires. Mandei mensagem à Ana a dizer tipo, eu não estou bem, eu acho que vou ter que ir ao hospital, por princípio eu não tenho medicação para fazer com que isto pare, eu não estou a conseguir, passei o dia todo a tentar fazer as respirações, tipo, não estou a conseguir que isto se acalme, eu acho que vou ter que ir ao hospital, tipo, eu não tenho carro, não tenho carta, sou sempre aquela que tipo, please ajuda-me, eu não consigo andar, não consigo fazer nada, acho que vou apanhar um táxi, não me estou a sentir nada bem e pronto, ela foi logo ter a minha casa, porque ela é tipo... mas olha, com este shout-out eu queria dizer que a Ana Pires é uma pessoa que nunca teve um ataque de ansiedade, tipo, e é uma pessoa... Ela é bem tranquila. Mas tipo, ela teve as suas struggles, tipo, e tem, né, como toda a gente tem, mas tipo, eu acho que ela tem bué essa força que sabes, que tu não sabes de onde é que vem, mas tipo, que te leva para todo lado. Mas para além disso eu queria dizer tipo, que ela era uma cena que eu tentei tocar há bocado, tipo, quando tu estás mal, não é? Ou quando alguém de quem tu gostas está mal, tu queres muito dizer as melhores coisas, não é? Queres muito ajudar, então tentas dizer... Às vezes as pessoas te tentam ajudar dizendo há pessoas que estão pior do que tu, não penses nisso, isso vai passar, deixa lá e não sei o quê. E na verdade, quer dizer, para mim isso tem um efeito oposto, não é? Então eu pensei, tipo, what the fuck, tipo, não, cala-te, tipo, eu prefiro que estejas calado, tu estás-me a dar mais ansiedade. A Ana é uma pessoa que eu não sei como nem porquê, ela percebe isso perfeitamente, tipo, Ela lida bem com a situação, não é? Ou seja, sabe como lidar com alguém que está ansioso. Sim, e é uma pessoa em quem eu recaio com muita frequência porque... coitada. Porque, exatamente por isso, porque ela não diz a coisa errada, sabes? E eu acho que é muito fixe isso, eu tenho-me educado nisso, tipo, a tentar aprender o que dizer e como abordar alguém que está... ou ansioso, ou a passar por um momento de uma perda, ou uma cena assim, não é? Sim. Também tenho essa ansiedade de dizer muita coisa errada e de afetar alguém dessa maneira. Mas pronto, mas isto para dizer que então lidei dessa maneira. Chorei muito, tive os tremores, não é? Tive o ataque todo, tive que andar... o meu corpo paralisou, que foi uma cena que eu não tinha sentido muitas vezes antes. Foi tipo, os meus músculos paralisaram. Tipo, assim que eu libertei, comecei a chorar, tipo... Senti tipo literalmente assim, tipo... Ficou tudo rijo? Tudo rijo. Tudo contraído? Sim, as pernas, o fundo das costas, e eu senti, tipo, eu tenho que ir andar, eu tenho que sair daqui. Eu não me conseguia mexer, eu não conseguia andar. Então, foi mesmo horrível. E ainda bem que ninguém me viu assim, tipo... Então, tipo, eu vesti-me para sair de casa e estava, tipo, parecia mesmo uma pessoa que não tinha... Sei lá, que não tinha capacidade de andar normalmente, sabes? Ou uma pessoa já muito idosa, ou uma pessoa... Parecia mesmo, tipo, e foi numa questão de minutos, tipo, assim que eu libertei o meu corpo para começar a chorar, ele começou ou seja, há 10 minutos eu estava bem e de repente estou toda contraída e não consigo andar, tipo, eu para me calçar, demorei imenso tempo para me vestir. Pois então, foi o libertar da tensão que tinha estado a sentir o dia todo. Meu Deus. Foi mesmo creepy, mas pronto, desta vez eu já sabia o que é que era, estava farta de saber o que era, sabia que ia passar. E fui dar uma volta e depois senti melhor. Depois tomei um relaxante muscular. Ok, e melhorou? Sim, e passou.
E passou. Passou. Muito bem. Diz-me uma coisa. O que é que conselho é que tu darias a pessoas que estão a passar pela mesma questão que tu? Pelo mesmo problema que tu? Para ser honesta, é como eu te digo, eu lidei com a ansiedade todos os dias há algum tempo atrás. Na verdade, eu acho que até acabei por bloquear um bocadinho essa altura, porque era mesmo doloroso e eu achava mesmo que ia durar para sempre e que nunca mais ia ser uma pessoa normal. Mas aquilo que eu quero dizer é exatamente isso, é que não dura para sempre. Houve um amigo meu que me ajudou imenso, shout out Luís Miguel, Shout out ao Luís Miguel. shout out Cão da Morte, que ele disse-me isso na altura e fez muito sentido, e é uma coisa em que eu penso quando começo a sentir estados de ansiedade ou quando começo a ter pensamentos mais negativos. Aquilo que tu estás a sentir, aquilo que o teu corpo te está a fazer é uma mentira da doença. É a doença que te está a mentir. A doença está-te a dizer que tu não és capaz, que as coisas não vão mudar, que tu não vales nada, que tu, tipo, sabes? Porque isso está tudo dentro da tua cabeça e é como estavas a dizer há bocado. Isto és tu próprio que tens Exatamente. que aprender a lidar e a descobrir quais é que são as tuas ferramentas. E esse és tu próprio? Exatamente. Esse és tu próprio só. Mas é que isso é mesmo assim. É mesmo assim. Pelo menos eu senti muito tipo o medo dos outros, do que os outros iam pensar de mim. Tive imensas alturas, não é? Em que senti, e agora de repente sou mãe solteira, nova, cabeleireira, tipo. Que para mim não é, como é óbvio, questão nenhuma, né? Porque é a minha vida e eu gosto de vivê-la assim. Mas eu pensei, tipo, o que é que isto será aos olhos dos outros? Para os olhos dos outros eu sou só isto, não é? Para os olhos das pessoas que eu conhecer agora, nesta altura, eu sou só isto. E então é isso, eu acho que seres tu próprio é uma cena que te empodera imenso. Okay. Mas pronto, então se eu posso dar conselhos a alguém, digo só isso, é que parece muito assustador, parece que vai durar para sempre, parece que é horrível, parece que vais morrer, parece que não há saída e que não vale a pena, mas é tudo uma mentira, tipo, que a tua cabeça te está a dizer, porque é preciso muito trabalho e é preciso muita força, mas é mesmo possível. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue, mesmo na boa. Bam! Ora então, para fechar, eu gosto sempre de... Tu já ouviste os outros, eu gosto sempre de elevar isto para um tema mais chill. Ok. Acabar sempre isto de uma maneira mais chill e levar para a questão da música. A música teve um papel importante aí na resolução do problema? Houve aí alguma música, houve alguma banda, algum estilo? Ou seja, és uma pessoa ligada à música? Não? Sim, eu sou uma pessoa ligada à música. De alguma maneira sou. Quer dizer, de alguma maneira és, porque é assim, eu vou já dizer. O teu ex-namorado tinha uma banda, não é? Percebi que... Sim, não foi o único, sim, alguns ex-namorados tiveram bandas, sim. Mas... Tocas algum instrumento, tipo... Já não toquei piano e cantei. Sério? Sim, e cantei também. Mas o meu pai também é músico, tipo, o meu pai ensinou-se a si próprio, não é? A cantar e a tocar, tipo, 3 instrumentos. Sim. Fantástico. Então sempre tivemos na nossa casa imensa música, imensos discos, imensas influências diferentes. É muito brutal. Fixe. Isso é incrível. Já agora, o que é que ele toca? O meu pai toca guitarra, baixo e piano. Ok. Boa, ótimo. Mas é assim, quer dizer uma coisa, Tiago, não sei se... Nós fizemos uma pausa, houve uma interrupção e durante a interrupção eu cantei. O Tiago vai cortar tudo, mas só para saberes quando estiveres a ouvir na edição que eu cantei 2 refrões só para ti. Tenho aqui o microfone à frente, não sei o que é de fazer. Brutal. Então, se calhar, não sei se vou cortar. Oh my God, corta, please. Não sei, não, tá bem. Se estiver fixe, mantém. É isso. Ou seja, sign me up. Label sign me up. Se as pessoas ouvirem isto e ouvirem e perceberem o que está para trás, as pessoas vão perceber. Se não ouvirem, pronto, olha, deixem lá. Está tudo. Ou então pus na introdução, a vida continua, eu a cansar. A vida continua. Sim. Ou então posso fazer isso. Eu depois arranjo ali uma maneira. Eu vou ouvir e se conseguir fazer alguma coisa com aquilo, eu faço. Está bem. Pronto, mas então, quanto à música, é isso. Sempre tive muito na minha vida, pá,
Sabes quando... Claro que sabes, né? Toda a gente sabe. Quando tipo, tu estás mal e só ouves música que te ponha pior, né? Só queres ouvir cenas que te ponham mais para baixo. Sim, eu fazia muito isso quando era mais novo, agora já não. Sim, agora já não. Eu também não. Agora já não. Eu agora sou aquela pessoa, como tu estás a ver, esta é a minha casa, não é? Portanto, a minha casa tem 15 metros quadrados, é muito pequenina, mas eu sempre que estou mal ou que estou assim mais ansioso, música para dançar. Danço bué aqui. Bué. Sim. Eu, olha, para ser honesta, era isso que eu ia dizer. Para ultrapassar a minha ansiedade, eu comecei a ouvir funk. Oh my God, what? Comecei a ouvir, tipo, bué música brasileira, tipo... Ok. Comecei a ouvir bué Anitta, que eu não ouvia, e Pablo Vittar, que eu amo. E, mas aquilo que eu queria dizer é que, sim, efetivamente eu acho que a música... A música ajuda, não é? Sim, pode ter um grande papel, tipo, e é verdade, tipo, é mesmo verdade. Ela ajudou-te? Ou seja, a música na tua vida ajudou? Sim, e acho que é mesmo verdade, passei mesmo por isso de passar a ouvir isso, tipo, coisas que eu não ouvia, né, Anitta, Pablo Vittar, não sei o que, essas cenas mesmo fixe para dançar, como tu estavas a dizer, só para shake the stress away, mas uma cena muito fixe foi que eu voltei a ouvir um disco que eu ouvi o meu pai cantar desde sempre e que eu ouvi pequenina no carro desde sempre e que tipo me fez um sentido de uma outra maneira e aí que me deu boas cenas. É o All Things Must Pass do George Harrison. Ok. Foi o primeiro disco que ele lançou depois do fim dos Beatles. Sim. E então... Isso foi na altura em que ele foi para a Índia ou foi antes? Agora já não sei. Isso foi depois. O quê? Viver para a Índia? O George Harrison, assim que acabou os Beatles, ele fez tipo uma espécie de celibato, não é? De retiro, em que ele basou para a Índia e começou a seguir a filosofia budista, ou melhor, neste caso budista, não, a filosofia hindu. Sim, lá com o Ravi Shankar aprendeu a tocar cítara e tudo isso. E começou a tocar a cítara com o Ravi Shankar. Agora, a minha questão é se esse disco é nessa altura ou... É? Sim, okay. O disco, basicamente as músicas todas, não sei se todas, mas pelo menos a maior parte delas são rejects dos Beatles, tipo cenas que ele tinha escrito para os Beatles e não ficaram. Ok. E é toda com esse misticismo da música indiana. É muito lindo. Há uma música que é olha, exatamente essa, All Things Must Pass, a que dá nome ao disco, que tem, é toda sobre isso, não é? Ou seja, ele diz que o nascer do sol não dura o dia todo, as nuvens não duram o dia todo, a parte cinzenta do dia não dura o dia todo, mas há um verso que me fez mesmo, porque é isso, né? Porque quando estás naquela cena de isto não vai, que era o que eu sentia, isto nunca mais vai mudar, isto vai ser a minha vida para sempre, não sei o quê. É pensar que todos os dias o dia chega ao fim, todos os dias tipo, o dia começa e isto dito alto está a parecer um bocado lame, mas é mesmo verdade. Não, é verdade. Sim, eu percebo-te, ou seja, isto chega a um ponto, parece que são aquelas frases feitas, mas a verdade é esta, quer dizer, só quem passa por isto é que sabe, ou seja, só quem realmente passa por um período super negativo na sua vida, em que está mal, em que não tem vontade de viver, não tem vontade de fazer rigorosamente nada, e depois quando há aí uma luz e que tu depois vens ao de cima ainda com mais força que o que estavas, aí é que tu depois fazes esta consciencialização e este pensamento de não, é mesmo isto, tipo, isto é só uma passagem. Ou seja, e eu é que defino isto, eu é que decido quando é que quero ou quando é que não quero. Porque isto é tudo da minha cabeça. Vamos tirar a tua cabeça contra ti. Triste vida dos ansiosos. Não é nada. São só... Não, mas olha que honestamente, tipo, eu já ouvi, já não sei se foste tu que disseste ou se houve alguém que disse aqui no podcast que a ansiedade tinha sido a melhor coisa que lhe tinha acontecido. Sim, se não estou em erro foi a Carolina, a Torres. Carolina Torres, ok. Eu também falei isso porque uma das coisas que a mim fez-me, obviamente, a ansiedade no meu caso trouxe muita coisa má, não é? Pronto. Mas aquilo que me fez de bom, aquilo que me trouxe de bom, e por isso é que eu lá está, digo muitas vezes de abraçar a ansiedade, porque eu não sabia quem é que eu era. E o meu verdadeiro eu,
que eu escondia constantemente, estava aqui dentro a borbulhar. Yeah. E a minha, sei lá, eu personificava muito a minha maneira de ser. Criava muitas coisas, tentava muito ser aquilo que eu não era, muito para tentar agradar. E com esta coisa toda da ansiedade, com o passar do tempo, percebi que era isso que eu tinha que mudar e tinha que ser eu próprio. Doesse a quem doesse, gostasse ou não gostasse, eu tinha que ser eu próprio, apenas eu próprio. E a partir daí a minha vida mudou. Sim, é exatamente Não isso. Não é que, imagina, não é que tenha curado isto de vez, estás a ver? Porque imagina, eu vou ficando ansioso, ou seja, vou ficando na mesma ansioso com alguns acontecimentos na minha vida, mas eu sei lidar com essa ansiedade, estás a ver? E faço com que essa ansiedade não me controle e seja eu a controlá-la. Pronto. Sim, eu acho que nesse mas sentido... isto mudou a minha maneira de pensar. Tipo, isto foi mesmo assim, tipo uma volta mesmo de 180 graus em que eu dei a volta à minha vida, percebes? Eu tornei-me uma pessoa que não era. Agora, que era a pessoa que tu eras, mas não querias ser. Em que eu não mostrava. Exatamente. Ser. Em que basicamente eu passei a ser eu próprio. E isso mudou por completo a minha vida. Não, mas é exatamente isso. Eu sinto que no meu início de vida eu fui eu própria, eu estive sempre protegida de tudo, percebes? Ou seja, eu não me escondia, mas a partir do momento em que comecei a achar que tinha que me esconder, a achar que não podia ser eu própria, comecei a ter medos. Mas imagina, tipo, lá está, tu vais arranjando estas ferramentas para lidar com as coisas, com a ansiedade. Imagina, eu cheguei aqui, eu chegava sempre atrasada a todo o lado, sempre. Tipo, e as pessoas esperavam sempre por mim imenso tempo e toda a gente odiava isso e eu pensava, é como eu digo, eu era zero ansiosa, né? E eu pensava, tipo, tem calma, tipo, esperaste 10 minutos, tipo, esperaste 1 hora. É ridículo. Esperaste 1 hora, tipo. E uma das cenas que a ansiedade me deu foi o pavor de chegar atrasada, fosse onde fosse. Tipo, eu tive imensos ataques de pânico, também já ouvi aqui falar no podcast, tipo, em transportes públicos. Sim. Tipo, eu inclusive tive bastantes. Lembro-me uma vez que estava a ir ao médico estava a ir fazer exames e análises, não sei o quê, estava a ir para o hospital e estava imenso trânsito, tive tipo 1 hora no trânsito e eu comecei a ter um ataque de ansiedade no autocarro, tipo ridícula, e pensei, vou a pé, vou tentar sair aqui, coitada, tipo, até fiquei com o pé preso na porta do autocarro e caí de cara no chão, oh my god. Imagina. E é isso, mas ganhei esse pavor, e agora já não chego atrasado aos sítios, tanto que eu tipo, cheguei aqui tipo 1 hora antes da hora que nós marcámos e fui tipo dar uma volta ao centro comercial da Moraria. Mas é isso, porque sabes, porque eu sei que se eu não fizer as coisas a hora, ou seja, prefiro estar aqui 1 hora antes, porque depois não encontro, apesar de eu conhecer esta zona, tipo, sabes? Sim, quando a minha cabeça já começa a pensar, não é? Mas lá está, tens que fazer essa gestão das tuas armas, né? E ver, ok, se eu organizar isto assim, estive a fazer isto e isto de manhã, tenho este tempo, tipo, chego 1 hora mais cedo, é 1 hora em que eu podia estar a fazer outra coisa qualquer, mas sei que para não despoltar, tipo, a minha ansiedade é uma cena que é necessária. Vou ter que seguir isto. Ok. Entusiasmei-me. Não. Está ótimo. Está ótimo. Inês, muito obrigado. Tiago, obrigada eu. Muito obrigado por teres vindo a este espaço, teres falado daquilo que te deixa ansiosa. Eu gostei imenso desta conversa. A sério? A sério. Eu gostei mesmo muito da conversa. Acho que foi bastante boa. E acho que estás tipo... Tu és super determinada. Isso dá para perceber. Portanto, eu acho que estás num ótimo caminho. Eu acho que estou on my way. Não sei muito bem para onde, mas imagina, tipo, pelo menos... Tu sentes-te bem contigo? Sinto... Achaste que não? Houve aí uma hesitação. Tipo, imagina, eu sinto-me muito melhor comigo do que me sentia há 1 ano atrás, do que me sentia há 2 anos atrás. Tipo, sabes? Então é isso. É isso. É isso. A partir do momento em que tu sabes que estás a caminhar. Estamos bem. Eu também. Eu acho que, apesar de eu infelizmente estar a passar por um período profissionalmente não muito bom, pessoalmente estou a viver os melhores anos nestes últimos ano e meio da minha vida,
porque sinto-me super bem, sinto-me confiante de mim próprio, pá, e não tenho vontade de lutar, sabes? Yeah. Apesar de que muitas vezes, atenção, e isto não é um problema a dizer, que a gente não tem que se sentir assim todos os dias, porque eu não me sinto assim todos os dias, eu adorava me sentir assim todos os dias, mas não sinto. Agora, é normal haver frustração. Sim, okay? sim, claro. E haver dias maus. Agora, não podemos deixar que isso nos consuma. Yeah. Não é? Ou seja, nós para estarmos bem temos que estar mal. Portanto, é agarrar nisso, nessa frustração, mas fazer dela trabalho ou um hobby ou alguma coisa. Ou seja, uma ocupação que te dê, exatamente, que te dê prazer. Yeah. Sim, eu sinto que... Mas isto não tem que ser a palavra de ordem. É só isso. Sim, claro que toda a gente está triste, né? Claro que toda a gente tem... A tristeza faz parte. Eu acho que muitas vezes o problema é esse. Eu já disse isto aqui várias vezes, que é, eu acho que nós estamos habituados a não estar tristes. Sim. Há tanta informação e toda a informação que nós vemos e que somos bombardeados. Felicidade, e tu não sabes lidar com essa felicidade. E depois quando vem a tristeza, não sabes lidar com a tristeza. Porque tudo é feliz na tua vida. Tudo é feliz. Tudo aquilo que tu vês à tua volta é feliz. Tu não vês nada triste. Tu vais aos Instagrams das pessoas, tu não vês tristeza. Só vês felicidade, só vês viagens, só vês comida, só vês tudo. Estás a ver? Ou seja, tu não vês ninguém triste. Yeah. Estás a falar disso, é uma grande batalha minha. Estás a ver? Tu não vês ninguém triste. E isto, o facto de tu estás constantemente a ser bombardeada com felicidade, quando vem a tristeza, tu não sabes lidar com ela. Sim, não sabes lidar. E tens medo, não é? Precisas ser tu inadaptado, não é? Exato, e depois tu pensas, porra, toda a gente está bem. Toda a gente está bem, eu estou na merda. Yeah. Não, bro. Yeah. Não, na boa. E eu tive, imagina, uma cena que foi uma luta minha. Pá, eu acho que é uma luta minha, é exatamente isso. Tipo, imagina, eu fazia boa uma cena, eu acho que agora estou a fazer menos. Fazia boa uma cena nas redes, no Insta, que era fazer stories a chorar, tipo, eu choro bué. Não fiz esse PSA no início, mas também não chorei. Mas eu choro bué. Tipo, e lá está. E eu sempre... chorar para mim é tipo um... É libertador. É tipo um brufeno, sabes? Uh-huh. É tipo tipo um migrétil quando estás com enxaqueca. É tipo... É a solução. Tipo, passas mal ali porque aquele libertas bocado. Aquela mágoazita e... Yeah. E pá, eu fazia boas stories a chorar e boas stories a dizer tipo, estou triste com isto, há esta situação, há aquela, às vezes mais específico, outras vezes menos, pá, e eu ouvi isso muitas vezes, e que, pá, mas porquê que estás a, pá, what the fuck, agora estás a fazer stories a chorar, tipo, fazer stories tristes, tipo, as pessoas ficam assim, não é para as pessoas ficarem preocupadas, mas mais ninguém chora, tipo, mas as pessoas ficam preocupadas, não choram, mas qual é o mal? Tipo, sou eu que estou a partilhar a minha tristeza, estás a mostrar desconfortáveis. Estás a mostrar a tua fraqueza. Sim, e depois eu sinto muito isso, né? Mas tu és mãe, não podes estar não podes estar triste. Pois aí vem vem tudo, vem, pesa tudo. Mas eu tenho boa essa struggle, e até tipo apaguei os meus seguidores todos, porque houve um dia alguém da minha família que me disse, pá, e não sei quem está-me a vir perguntar porque é que tu só fazes, não sei quantas pessoas já me vieram perguntar se tu estás bem, porque só fazes stories a chorar, não pode ser assim, saiam todos da minha vida. Ainda não viste stories minhas a chorar, não? Não, peraí, talvez hoje. Talvez mais tarde. Ok, eu vou ver então, vou estar atento. Sim. Então pronto, olha, Inês, mais uma vez muito obrigado. Obrigada. Por teres vindo aqui. E pronto, a gente vamos falando e Sim. Vamos... O teu chavalo já está com quantos anos? Tem 4, fez 4 agora. 4 anitos, Yes. já está um matelão. Depois está. Está sim, senhor. Olha, obrigada eu por me teres mandado mensagem. Gostei muito de vir aqui. Como te disse, gosto muito de falar sobre ansiedade. Pronto, então é isso. A gente vai mantendo o contacto e vamos falando sobre isto. Então vá, bora. Está bem? Está bem, está combinado. Então vá. E a todos vocês, obrigado por terem ouvido mais um episódio e até ao próximo. Um grande beijinho.